Fala, pessoal. Estamos aqui. Eu, Laís, Isis, a Cecília chorando ao fundo, a Júlia Rosa e o Gabriel Calorindo. Mas a Jéssica já vai solucionar esse problema. Deixa eu ver aqui. Fixado. Aqui. Então, hoje, pessoal, nós vamos estar dando continuidade. A gente sabe que o Evangelho de João, ele possui 21 capítulos, salvo engano, mas é 21. É 21? Vou confirmar aqui. Nós já estamos no final do capítulo 15. 21 capítulos. Já lemos uma boa parte do Evangelho de João, versículo a versículo, está tudo gravado aqui no canal. E hoje a gente vai estar concluindo o capítulo 15. A gente já viu o começo do capítulo com o Mateus, o meio do capítulo com o Madeira, e hoje a gente vai estar concluindo. O Evangelho de João, ele foi escrito para que a gente saiba que Jesus é o Filho de Deus. Isso está lá em João 20, 31. O próprio autor deixou isso registrado. A gente sabe que o Evangelho é dividido em 4 grandes partes, né? Não grandes partes, mas 4 partes bem assim estruturadas dentro do livro. O começo, né, no princípio era o verbo, começo diferente dos outros evangelhos. Depois uma série de atos públicos de Jesus no templo, Jesus curando as pessoas, Jesus multiplicando pães, uma série de atos públicos, até o capítulo 12. No início do capítulo 13, que a gente já leu aqui, a gente vê que o Senhor Jesus, ele sai do ambiente público, assim, no escrito de João, né? A ênfase de João é essa, atos públicos e discursos de despedida de Jesus, do capítulo 13 até o capítulo 17, vai estar sendo falas de Jesus para os seus discípulos, e hoje a gente vai estar vendo uma parte dessas falas. E o final ali, 18, 19, a paixão de Cristo, né? Até o 18, 19, e o 20 e o 21 vai ser um encerramento ali, como se fosse começo, capítulo 1, do 2 ao 12, os atos públicos, do 13, deixa eu confirmar se até o 16 ou 17, os atos privados, vamos dizer assim, até o 17, se não me engano. Isso. Que é a oração sacerdotal 17. No 18, Jesus é preso. No 18 e 18, Jesus diante de Pilatos. 19, condenado à morte, crucificação. No 20, Jesus ressuscita. E no 21 tem aquele trecho do Tu me amas, né? Que é o discurso ali entre Jesus e Pedro, que João deixa registrado, até para a gente saber como que Pedro foi restaurado, né? Então, hoje a gente vai estar lendo o capítulo 15. A gente sabe que no capítulo 13, né, para pegar a sequência desses atos privados, vamos dizer assim, os atos que Jesus teve com os seus discípulos, ele começa lavando os pés dos seus discípulos no capítulo 13. No capítulo 14, hoje a gente vai ler o 15, ele vai citar uma passagem do 13. No capítulo 14, Jesus fala do Consolador que viria ao mundo, e aqui no 15 ele vai reforçar também. E agora no 15, ele está falando sobre a videira, sobre permanecer em Cristo, permanecer na comunhão com Cristo, né? A gente sabe que esse permanecer em Cristo, Jesus está realmente falando sobre comunhão com Ele, né? Ele não está usando aquela terminologia que Paulo, de que em Cristo nós estamos salvos, de que em Cristo nós estamos conectados em Deus, no sentido de salvação. Não, aqui João está fazendo essa separação entre Judas, ele saiu, né, da comunhão, ele não permaneceu até a saída de Judas lá no capítulo 13, nos mostra uma quebra, né? Jesus estava seguindo uma linha, e daí ele diz assim, agora que, né, houve essa separação, agora nós
podemos continuar nossas falas aqui, nossa conversa. Porque agora eu estou com os discípulos meus que permanecem. Então, essa questão de estar conectado com Cristo, permanecer em Cristo, estar ligado à comunhão, a essa amizade que existe entre nós e Jesus, esse é o tema do capítulo 15. E daí agora, Jesus vai falar no versículo 18, basicamente, assim, resumindo o final do que a gente vai ler, né? Jesus vai estar dizendo: se o Pai me enviou e eu obedeci ao Pai e aconteceu XYZ, né? Exemplo, né? XYZ, agora eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Se vocês me obedecerem, vai acontecer o mesmo XYZ. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, se eu obedeci e aconteceu isso, se vocês me obedecer, vai acontecer a mesma coisa. Porque nós somos do mesmo Espírito, né? Nós temos a mesma missão e nós temos as mesmas obras, porque nós viemos do mesmo lugar. É basicamente isso que Jesus vai fazer aqui no final, para preparar os seus discípulos nesse final do seu ministério aqui. Então, lendo o versículo 18. O 17 diz assim, né, só para a gente ter um contexto. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então, as ordenanças de Jesus, amar os inimigos. Sermão do Monte, né? Amar os inimigos. Amar os inimigos. Agora ele vai dizer sobre as ordenanças do diabo, né? As ordenanças do mundo. Olha como começa já, odiados pelo mundo. Então, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então ele está dizendo, se no nosso time a gente marca gol quando a gente ama, no outro time eles marcam gol quando odeiam. Então ele está dizendo, existem dois times, os times que amam as pessoas e o time que odeia as pessoas. Nós somos do lado do time que ama as pessoas. A ordenança de Jesus é que a gente ame os outros. Amem uns aos outros, né? E agora ele está dizendo que quando a gente obedece essa ordenança e demonstra por meio dos frutos a obediência e ama os outros, automaticamente a gente vai disparar um gatilho no mundo que é, não, você não pode amar os outros, porque isso está me ofendendo, isso está revelando que eu sou mal e eu sou pecador, porque eu não consigo amar os outros. Então, ao invés de eu dizer que tu tá certo, eu vou te odiar, por causa que tu tá revelando a maldade que está no meu coração. Basicamente foi isso que aconteceu com Jesus, eu não tenho que falar de ti, então eu vou te crucificar. É mais ou menos isso. E é isso que Jesus está falando. Se aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também, tá? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Então Jesus está dizendo, no 19 ali, que nós, usando a linguagem de Paulo, né, nós estávamos mortos no nosso pecado, na nossa escuridão, nas nossas trevas. Jesus veio até as trevas, veio até a escuridão, esse lugar de morte, e nos levou para a vida. Ele nos trouxe para a vida, nos trouxe para respiração, vamos dizer. Nos deu vida, nos trouxe do mundo de pecado. Por causa que aconteceu isso, por causa que Jesus nos escolheu, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia por causa disso. Por causa que Jesus fala, por isso o mundo odeia, porque aconteceu isso. Isso desperta no mundo uma inveja, desperta no mundo uma maldade, por causa que eles não foram resgatados do império das trevas. Aqui Jesus está usando o mundo nesse sentido, né? O sistema que governa, né?
sistema de regras do mundo, que João vai dizer, né? Que o que move o mundo, né? O dinheiro, o sexo e o poder, né? O orgulho, a riqueza, né? E a carne, né? Os desejos da carne. Então, esse sistema, ele não gosta quando pessoas escolhidas por Jesus, por causa da escolha de Jesus, começam a dar frutos ao contrário desse sistema, né? O mundo odeia isso. No 20, Jesus vai dizer, lembrem-se, daí esse lembrem-se é justamente do capítulo 13. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. Porque ele começa a lavar os pés dos discípulos e ele está tomando uma posição de escravo naquele momento. Só que ele está dizendo, eu sou o Senhor e sou mestre, né? Eu sou, ele fala isso. Mas eu quero dar um exemplo para vocês. Então, que o Jesus vai falar que é o inverso, né? Que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Jesus dá a real regra do seu reino, é o contrário do que o mundo prega. Se no mundo você tem que se achar, aqui no reino de Deus é ao contrário. Você tem que se humilhar, se esvaziar. Assim como Cristo fez, se esvaziou de sua glória e veio nos servir. Então ele está dizendo, se vocês que são meus servos são menores do que eu, saibam que se vocês que são menores do que eu me obedecerem, no mínimo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fui perseguido, Jesus está dizendo. Se vocês me obedecerem e vocês são menores do que eu, ou seja, eu sou muito maior que vocês e eu já sofri perseguição. Se vocês que são menores do que eu, vocês vão ser perseguidos da mesma forma. Aí aqui, né, se guardaram a minha palavra, também guardarão de vocês. Os intérpretes vão dizer, os estudiosos vão dizer que Jesus está falando assim, se o mundo guardou a minha palavra, também vai guardar de vocês. Então, alguns vão dizer, né? Aqui Jesus está dizendo, já que não guardaram a minha palavra, também não vão guardar de vocês. Já que desprezaram a minha palavra, vão desprezar de vocês também. Outros podem dizer assim, se guardaram a minha palavra, também guardarão de vocês. Pode ser assim. Outros intérpretes vão dizer, se alguns guardaram, alguns vão guardar de vocês também, né? Então Jesus praticamente está dizendo, o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Eu fui odiado, vocês vão ser odiados. Se vocês me obedecerem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, porque eu obedeci ao Pai. Se eu obedeço ao Pai, acontece X, Y, Z. Se vocês me obedecem, acontece X, Y, Z da mesma forma, tá? 21. Deixa eu ver o chat aqui. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome. 21. Eu pulei uma coisa que eu tinha anotado aqui, do 20 ali, quando Jesus fala assim, o Senhor, o servo não é maior que o seu Senhor. Tem uma nota na minha Bíblia de estudo que vai falar assim, quando começam a chamar Jesus de Beelzebu, né, chefe dos demônios, né? Jesus fala assim, eu até tinha anotado ali, acho que é Mateus 10, 24. Se falaram isso para mim, né, que eu sou o chefe dos demônios, quanto mais o que vão falar para vocês que são menores do que eu. Se para mim, que tenho uma posição maior, já fui tão desrespeitado, quanto mais vocês que são menores do que eu. É isso que Jesus está falando. Mateus 10, 24. Exatamente. O discípulo não está acima do seu mestre. Nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. E ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa
de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Então, ele está dizendo, se eu fui tratado dessa forma, se eu fui crucificado, quanto mais vocês. É isso que Jesus está falando. Jesus está preparando os seus discípulos por um nível de perseguição que eles chegariam. E a gente sabe na história da igreja qual foi o tipo de morte dos seus seguidores ali, né? Dos primeiros séculos. Um crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado, o outro morte com espada, o outro exilado numa ilha. Então, Jesus está preparando os seus discípulos para o que aconteceria. 21 diz assim: tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo, assim como eles odeiam vocês porque eu os escolhi, né, os tirei do mundo, vocês não são do mundo, né, palavra de Jesus. Assim acontece por causa disso, também acontece por causa do meu nome. Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo, quando eles ouvem falar de Jesus, automaticamente o sistema anti-amor, anti-humildade, anti-santidade dispara naquele que ouve, e já você tem que ser odiado, por causa que você vai contra o sistema. Você não é a favor dos desejos da carne, porque você vai buscar santidade. Você não é a favor da soberba da vida, né, do orgulho. Você vai buscar a humildade. E a carne, o orgulho, e, oh meu Deus, o prazer da carne, o dinheiro e o orgulho. E a questão da generosidade, né? Tu não vai ser mesquinho. Tu vai ter alegria em ser generoso com as pessoas. Que nem a gente lê na história de Jesus, né? O tesoureiro dele era ladrão, né? O Judas que cuidava do dinheiro do ministério de Jesus. E no 22, se eu não tivesse vindo, Jesus está falando sobre agora, ele está falando assim, né? Ele está falando sobre o que acontece com a reação do mundo. Jesus está falando sobre o que acontece, o mundo odeia Jesus, e agora ele está dizendo sobre assim, se vocês fizerem as mesmas coisas, vai acontecer as mesmas coisas com vocês também. Se eu não tivesse vindo, Jesus falando, e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Então, Jesus está dizendo o seguinte, uma ali porque não conhecem aquele que me enviou, então Jesus está falando de um problema de ignorância, né? Tipo, quando ele está sendo crucificado, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, é mais ou menos essa linha. Aqueles caras que estavam crucificando Jesus não sabiam o que estava fazendo, né? Não tinham conhecimento de quem eles estavam crucificando. No 22, Jesus está falando, não é que eles não teriam nenhum pecado no sentido de, tipo, contradizer Romanos 3:23, né? Que todos pecaram e separados de Deus estão, né? E destituídos de Deus estão. Não é nesse sentido. Jesus está falando do pecado da ignorância, do pecado do, tipo assim, Jesus veio do Pai, revelou tudo que tinha que revelar e eles não creram. Eles são indesculpáveis disso, porque eles ouviram de Jesus e além de ouvir, que é falar, né? Falado, eles também viram, porque Jesus não só falou, Jesus fez obras. Não foi só a fala de Jesus, foram os atos de Jesus. Então Jesus está falando, eles nunca ouviram falar sobre o que eu falei. Então eles não têm pecado, eles são indesculpáveis por causa disso. E não só isso, mas também eles viram coisas que nenhum outro fez. Ele fala aqui, né? Onde que tá aqui?
Aqui, ó. Estava do lado aqui. Que nenhum outro fez. Jesus está falando. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, ou seja, foi coisas singulares, né? Coisas únicas que Jesus fez. E o povo, mesmo assim, não deu o braço a torcer. Então, eles são indesculpáveis. 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Aqui Jesus está falando, né, que eles são tão indesculpáveis que eu sou o prometido deles. Eu sou o cara que a Torá, os profetas prometiam. Eu sou o descendente de Abraão, descendente de Israel, que veio salvar o mundo inteiro. Ele está falando disso, né, que a palavra escrita na lei deles falava sobre esse tipo de comportamento do povo, que é um salmo de Davi que fala: odiaram-me sem motivo. Então, é bem interessante esse salmo. Estava dando uma olhada, 69, se eu não me engano. Que Davi está dizendo que eu preciso restituir pessoas que eu não roubei por causa que as pessoas me odeiam. Eu preciso restituir coisas que eu não roubei porque as pessoas me odeiam. O rei Davi vai falar isso, né? E claro, o rei Davi estava falando de coisas que aconteciam com ele, mas ele estava profetizando com coisas que aconteceriam sobre o Messias, né? Salmo 22, Salmo 23, Salmos 24. É bem interessante ler como que Davi foi usado por Deus para escrever textos que apontavam para o Messias, né? E daí agora parece que muda assim tipo assim, a abordagem de Jesus. Parece que Jesus estava falando acima sobre o ódio que o mundo tem pelos seus discípulos e pela sua obra, né? Agora, o 25, o 26 e o 27, ele fala especificamente sobre o Consolador que ele prometeu no 14, né? E tem uma coisa interessantíssima aqui, que é o seguinte: ele fala assim, quando, porém, então, eles vão odiar vocês, tá? Parte de cima, vocês vão ser odiados. 26, quando, porém, vier o Consolador, ou a palavra que também usada pode ser advogado, né? Quando vier aquele que vai defender a causa, vai defender o evangelho, vai me defender, vai defender vocês. E daí ele fala que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Então, aqui diz que Jesus envia o Espírito Santo, né? O Pai envia Jesus, Jesus volta ao Pai e o Filho envia o Espírito Santo. A questão dos envios, né? Ele diz assim, o Espírito da verdade. Isso aqui é interessantíssimo, porque a gente sabe que a obra do Espírito é convencer do pecado. E quando Jesus fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele dá essa ênfase de que o trabalho do Espírito nada mais é do que advogar, consolar, confrontar e trazer à tona a verdade. O Espírito vai trazer a verdade no coração daquele que ouve o Evangelho e no coração daquele que prega o Evangelho. Ele vai fazer com que a verdade venha à tona, porque ele vai convencer, né? E daí que diz que dele procede, né? Que procede do Pai. Daí tem bastante discussão sobre esse trecho. A história da igreja vai mostrar, né? Que as pessoas divergiam sobre isso, mas o mais fácil de compreender é que o Espírito procede tanto do Filho quanto do Pai. A questão da trindade aqui muito forte, né, nesse trecho aqui da Escritura, porque Jesus está falando, e ele está falando do Pai, e ele está falando do Espírito. Então dá para ver as três pessoas aqui muito forte, assim, muito fácil de entender que são três pessoas. Não estou falando que é fácil de compreender a trindade, porque é extremamente um mistério, né, a trindade. Mas aqui fica evidente que são três pessoas aqui sendo relacionadas. Então o Espírito procede do Pai, e a gente também acredita que ele procede do Filho. Esse dará testemunho de mim. Então, ele está falando que o Espírito procede do Pai e dará testemunho do Filho. Então, ele está dizendo, vai acontecer todas essas tretas aqui, a parte de cima. Mas, tipo assim, não se preocupem.
o Espírito vai dar testemunho de mim, vai testificar, vai comprovar o que eu estou falando aqui e vai convencer as pessoas do pecado delas. 27. E vocês também testemunharão. Aí é muito legal, por causa que Jesus nos deixa a missão de pregar o Evangelho, né? O ID de Jesus, né? Que a gente fala bastante. Ele nos comissionou, nos enviou, assim como o Pai enviou o Filho, e o Filho obedeceu, e o mundo odiou o Filho e o Pai. Agora o Filho envia o Espírito, e por meio do Espírito nós obedecemos ao Filho e ao Pai. E o mundo odeia a gente, o Espírito, o Filho e o Pai. É basicamente esse fluxo aqui que Jesus está desenhando, como que quem diz assim, estou avisando antes, né? Porque quando acontecer vocês vão saber. E o final diz assim, porque estão comigo desde o princípio. E esses estão comigo desde o princípio não é o princípio do sentido do começo do Evangelho de João. No princípio era o verbo, né, nos tempos eternos. Esse desde o princípio é desde o princípio no sentido... deu meu tempo aqui. No sentido de estão comigo desde o início do meu ministério. Jesus está falando, vocês me conhecem, então vocês vão dar testemunho de mim, não só por causa que o Espírito vai estar com vocês, mas também porque vocês viram as obras que eu fiz. Essas obras aqui, vocês viram o que eu falei, ouviram o que eu falei, né? Ouviram o que eu falei, viram as obras que eu fiz e viram mais coisas que mais ninguém viu. Viram coisas que até o mesmo apóstolo aqui fala lá em 1 João sobre... Deixa eu ver se está marcado aqui. Coisas que apalparam, né? Ele vai dizer. 1 João... É muito bom a gente ter textos sobre Jesus, não de pessoas terceiras, mas de pessoas... Aqui, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Então, a gente tem um evangelho escrito por alguém que apalpou Jesus, que andou com Jesus, que viu as suas fraquezas, fraquezas não no sentido de pecado, né? Fraqueza no sentido de ser humano, de viu Jesus ter sede, de viu Jesus brincando, de viu Jesus talvez contando piada. Jesus, sabe, que viu de todas as formas, viveu com Jesus 3 anos e meio, né? Então ele está dizendo, vocês vão dar testemunho disso também, porque vocês são meus amigos desde o início. Então é assim que termina o capítulo 15, e sem ser semana que vem, na outra, a gente vai estar dando sequência na leitura de João e concluindo, para a glória de Deus.